Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês aí estejam bem, eu aqui estou bem. E vamos para mais uma coisa que acontece nos relacionamentos, principalmente relacionamentos que já estão aí casados, que já estão vivendo, né, dentro de um relacionamento estável ou que não seja estável, mas enfim, que estão aí se relacionando há algum tempo. A pergunta que não quer calar: por que quando a gente tá num relacionamento, que a gente tá ali casado, vou colocar casados, né? Que a gente tá no matrimônio, o porquê que não acontece mais o ato sexual? Por que uma coisa que era inclusive antes do casamento, que já não era nem para acontecer, né? Mas acontece, né, nesses dias, né? Da nossa modernidade aí, é algo que acontece, é comum que se pratique relações sexuais antes do casamento, e geralmente é com aquele fogo, com aquela coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento, a mulher tá sempre preparada, né? Para acontecer o que tem que ser acontecido. O que não quer dizer que não deveria ser acontecido, mas acontece. E depois que casa, esse relacionamento, ele simplesmente deixa de acontecer. Então veio um casal questionando a mulher. A mulher se queixa que ela não tem mais aquele libido, né, pelo seu marido, e o homem automaticamente sente muita falta, porque antigamente era uma coisa comum de acontecer, porém de 3 vezes por semana passou uma vez por semana, e agora raramente uma vez por mês, e cada dia que passa a situação vai se complicando ainda mais, e ele não consegue ter relação sexual com a sua esposa. E aí vem a pergunta: isso é normal, Silvana? Não, não é normal. O normal é que haja, sim, relação sexual. Lógico que tem que ser uma coisa consensual, né, entre ambas as partes, que não seja algo forçado, nem de uma parte nem de outra. E principalmente que não haja cobrança, porque isso é algo que tem que acontecer naturalmente. O desejo sexual de um casal tem que ser espontâneo e genuíno ao mesmo tempo. Um tem que desejar o outro da mesma forma, para que seja saudável e que seja agradável para os dois. Porque existe um tabu de que o sexo, ele é algo ruim, é algo proibido, é algo que não deve nem ser mencionado. E aí, assim, existe esse tabu, como se o sexo fosse algo que não deveria nem ser praticado, mas isso só acontece depois que a pessoa casa, porque antes não é nada disso, né? Antes qualquer lugar serve e ninguém observa essas coisas, mas depois do casamento isso se torna uma montanha russa, impossível de ser escalada dentro de um matrimônio, principalmente dentro de um matrimônio. A mulher, ela tende a negar isso. E o porquê que isso acontece? Então eu detectei alguns pontos muito importantes. Com o passar dos anos, a rotina do casal, ela se torna algo comum. Quando tá naquela fase inicial do relacionamento, do namoro, do casamento em si, é tudo novo, é uma descoberta, e essa descoberta, ela gera em você várias emoções que finalizam como um selo, e esse selo e esse brinde é o sexo, né? Então é como se selasse aquele convívio gostoso, aquela descoberta um do outro. Então isso vai selando. Então sempre você tem motivo para terminar na cama com seu parceiro. É como se complementasse aquela satisfação de ter vivido ali um dia. Com o passar do tempo, é como se você descobrisse tudo do seu parceiro. É como se você não tivesse que conquistá-lo mais. Fica algo rotineiro, entra numa monotonia, passa a ser algo comum, aquele convívio, muito familiarizado. E aí então a pessoa perde o interesse. Mas eu detectei, para ficar mais fácil, de uma forma para me poder ampliar mais esse assunto, para que vocês possam entender melhor e até mesmo corrigir, porque isso é algo muito ruim. Porque
a relação sexual é algo que deve sim existir e com frequência, entendeu? É lógico que você pode, cada caso, e ali tem um casal que vai colocar ali um limite, que vai colocar uma regra. Olha, gente, conversando antes, né? Eu prefiro que seja um acordo. Eu prefiro que seja uma vez por semana, eu me sinto melhor se for 2 vezes por semana, porque eu já acho isso um absurdo, porque a relação sexual, como eu falo, ele é o selo da felicidade de um casal, é o complemento da felicidade do casal. Então não tem que ter ali uma hora determinada, não tem que ter ali um momento específico, não tem, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa latente, é algo que tem que estar sempre presente, esse desejo de um ter o outro. Entendeu? Então isso é cumplicidade, isso é intimidade. Quando o casal perde essa intimidade, que é selada no ato sexual, eu acho que o casamento ele já não é mais um casamento, já tem alguma coisa aí que tá dando errado e que tem que ser corrigido para que esse casamento não seja fardado aí ao fracasso e a um possível divórcio ou entrada de terceiros, que é o que geralmente acontece, porque aonde há um buraco, ele tem que ser tampado, e geralmente não são os métodos mais corretos que acontece o cobrimento desse vazio que se estabelece dentro de um relacionamento quando você não cria essa intimidade sexual com o seu parceiro. Manter uma vida sexual satisfatória e saudável em um relacionamento de longo prazo pode ser uma coisa muito desafiadora, mas evitar alguns erros comuns pode ajudar a preservar a intimidade e a conexão, gente, conexão entre o casal. Precisa haver uma conexão. Eu coloquei aqui 5 erros que podem prejudicar a vida sexual depois do casamento. E nós vamos falar sobre isso. Eu sempre falo, falta de comunicação. A falta de comunicação aberta e honesta sobre desejos, né? Necessidade, preocupações, expectativas sexuais pode levar a mal entendidos, frustrações e distanciamento entre o casal. Então, a falta de comunicação aberta. E isso daí não é só a falta de comunicação aberta quando está relacionado ao sexo em si. Quando o casal tem aquela confiança de estar ali um conversando com o outro sobre aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é ruim, aquilo que não é ruim, entendeu? Tem que haver esse diálogo, porque às vezes tem algo que o seu parceiro faz com você que te incomoda, e aí na hora que você vai ter ali a relação sexual, você fica inibida, você não se sente confortável, mas aí você fica receiosa, como se fosse algo, meu Deus, eu não posso falar isso com ele. Não, tem que falar, e tem que falar de uma forma amável. Olha, essa forma que você gosta, pra mim, não é legal, eu não me sinto bem. O parceiro, um tem que falar com o outro. Entendeu? Isso daí é uma coisa que tem que ser discutida entre o casal, porque não é uma coisa errada. Não, o sexo ele é para ser praticado, ele é gostoso, ele tem que ser praticado. Porém, quando há essa desconexão dessa intimidade, a probabilidade de que cada dia mais se afaste esse casal é muito grande, porque não está tendo intimidade. Então, cada dia mais vai se afastar. E aí vem os como é que fala? Interfúgio, válvula de escape, que aí começa a entrar terceiros, né, na relação, que é a pornografia, traição, se aproximar com pessoas de fora, e aí para poder suprir essa necessidade que vocês têm ali. Beba da sua própria fonte, entendeu? Beba da sua cisterna, né? Isso aí é uma palavra que está escrito na Bíblia, não sei falar qual capítulo, versículo, mas enfim, beba a água da sua própria cisterna. Mas para você beber a água da sua própria cisterna, ela tem que estar em bom estado. E como você vai fazer isso? Cultivando de várias formas, porque também não existe um relacionamento bom no aspecto sexual quando você ou ela se tratam de uma forma negligente
Ou seja, quando vocês não têm conexão nem para conviver ali junto, porque a probabilidade do casal, quando passa algum tempo, tem muito casal, principalmente casais que têm problemas, eu falo, psicológicos. Existe o egocentrismo, existe ali aquele cara ou aquela mulher que é extremamente egocêntrica, que só pensa nos benefícios dele, só quer ser tratado ou tratada bem, acha que não tem que se dispor de nada para poder fazer o outro feliz, e aí a outra pessoa vai ficando amargurada e ela vai deixando de sentir aquele prazer de ter relação, porque caramba, se você vive ali com uma pessoa, você não tem um diálogo, você não conversa, você passa a viver com uma pessoa desconhecida, como que você vai deitar na mesma cama que essa pessoa e vai se despir, vai se entregar de corpo e alma, porque ali é uma junção, vocês são duas pessoas, mas no ato sexual vocês se tornam uma. E como que você vivendo com a mesma pessoa, mas sendo essa pessoa, se tornando uma pessoa desconhecida, como que você vai ali fazer essa junção para tornar um só? Né, que é a junção ali que torna um só. Não tem como, porque é como se você tivesse com um desconhecido, você passa a não conhecer mais, porque a cabeça do ser humano, a mentalidade do ser humano eu já tenho fulano que é a posse, então eu não preciso mais cuidar. Sendo que se você comprar um carro, por exemplo, você está tendo uma posse, mas para você ter esse carro para sempre em bom estado, você vai ter que dar manutenção. Estou falando sobre coisas. Se você comprou uma casa, se você não der manutenção a essa casa, você vai deixar de ter uma casa em bom estado e até chegar ao ponto que ela não vai ter viabilidade de você morar dentro dela. Então, o ser humano, ele não é diferente, porém o trato que você tem que ter é diferente. E é sobre isso. Então não adianta você se casar e achar que você tem uma posse, porque de fato tem ali uma posse, a partir que é consumado ali um matrimônio, um pertence ao outro e você não dá manutenção. E como é a manutenção? É o cuidado, é o carinho, é saber ouvir, é saber falar, cultivar. O amor, ele tem que ser cultivado, ele tem que ser regrado, para que a gente receba o brinde, que é aquela felicidade satisfatória do ato sexual. Caso contrário, isso não acontece e o fim, você já sabe qual é, né, gente? Eu nem vou comentar. Rotina e monotonia. Existe também isso daí. Cair na rotina e na monotonia pode tornar o sexo previsível, sem emoção, prejudicando a excitação e a paixão no relacionamento. É importante explorar novas experiências, fantasias e maneiras de manter a chama acesa. Sim, porque tem casal que acha assim, quando eu falo de fantasias, eu não tô falando dessas coisas que tem aí no mundo, que você tem que... Enfim, tem coisas aí que eu acho que não são lícitas para você trazer para dentro de um matrimônio. Mas existem coisas na própria casa que proporciona excitações diferentes, que proporciona alguma coisa diferente. Se você tá ali com a sua esposa ou com o seu esposo e vocês estão ali meio frios, digamos, crie ali um momento diferente, faça um jantar à luz de velas, vai assistir um filme e, enfim, seja mais ousado ou mais ousada, enfim, pegue ele de surpresa, mas para isso você tem que ter uma certa harmonia. Não é tratar a pessoa de qualquer jeito durante o dia todo, ou fingir que a pessoa nem existe e depois achar que está no direito também de ter isso. Não, é você respeitar o seu parceiro e ela te respeitar. Então ali é um respeito, é um carinho mútuo para que isso aconteça. E aí, minha filha, se joga, entendeu? Meu filho, se joga em cima do sofá, no chão, na varanda, no telhado, ao luar, na rede, enfim. São tantas possibilidades que mudam, você não precisa sair para poder fazer coisas absurdas. Um simples ato diferente ali na sua rotina
provavelmente já vai acender ali uma excitação. E não namoro, porque muitas vezes, quando você tá ali muito tempo junto com uma pessoa, você deixa de namorar aquela pessoa. Você acha que isso não é importante. E o que é o namoro? É poder olhar nos olhos, fixar o seu olhar no olhar dela, tentar entender o que ela tá querendo dizer para você, o que ele tá querendo dizer para você. É dar um beijo de verdade. Enfim, são pequenas coisas que tem que ser feita, que o casal, depois de algum tempo, acha que isso não tem necessidade. Que simplesmente joga na cama, arrancou a roupa, fez e tchau. Gente, isso não funciona. Isso não dá prazer, isso não dá vontade e ponto. Então, esses detalhes que para muitos casais não são importantes, é aonde está o erro. Quando você não tira esse tempo para namorar o seu parceiro ou para namorar a sua parceira. Então, isso daí são erros cometidos entre casais que afastam a intimidade e automaticamente o sexo também ele é banido da relação. Falta de cuidado pessoal e autoestima. Isso também é muito comum isso. A falta de cuidado pessoal, a diminuição da negativa podem afetar a autoconfiança e a vontade de se envolver sexualmente, contribuindo para problemas na vida sexual. Sim, depois que casa acha que não tem que arrumar o cabelo, depois que casa acha que não tem que tomar um banho, fazer uma esfoliação, fazer uma depilação, passar um perfuminho gostoso, colocar uma roupinha ali diferente, e se você tiver condições, claro, se você não tiver condições, mas desde que esteja limpinha, arrumadinha, enfim, existe coisas dentro das possibilidades que você vive que isso influencia muito, não é simplesmente juntar o cabelo, fazer um coque de qualquer jeito e ir lá, não. Gente, o homem, principalmente no caso das mulheres, o homem, ele é muito visual. Então, para ele sentir vontade de fazer as coisas, ele precisa ver algo que chame atenção nele. E o que chama atenção? Parece que não, mas uma rendinha a mais chama atenção, porque o homem ele não pode usar uma renda, não é conveniente que ele use uma renda, mas ele acha bonito. O homem não pode usar um laço, mas ele acha bonito. E como que isso satisfaz ele? Olhando para você. Ele tem muita coisa que o homem admira numa mulher. Ele admira um vestido delicado, porque ele não pode, mas ele tem o olhar aguçado a admirar essas coisas. Um cabelo cheiroso, ele admira isso. Então a mesma coisa a mulher. A mulher ela não vai sentir vontade de estar com um homem que não tomou um banho direito, que tá ali largado, todo, com aquela cueca frouxa, não sei mais o que não se importa de fazer uma barba, não se importa de fazer uma higienização adequada. Enfim, existe muito isso. Sabe, coisas simples, até mesmo escovar um dente, tem muita gente assim, sabe? Eu falo isso porque eu trabalho com casais e existe muitas reclamações disso. E aí a mulher fala assim, poxa, mas quando eu namorava com ele, ele tomava tomar banho é normal, mas enfim, ele passava um perfume, ele fazia barba, ele cortava o cabelo, ele me olhava, ele me admirava, e hoje ele não faz isso, então parece que eu estou vivendo com outra pessoa. Então esses pontos aí, eles têm que ser mantidos, entendeu? Não só para poder oferecer isso para ela, mas quando você deixa de fazer isso, você está deixando de se cuidar e de se amar. Se você deixou de se cuidar e de se amar, como que você vai exigir que a outra pessoa te ame, te queira, te deseja, se nem você mesmo está se prestando atenção em você? Então isso são pontos muito importantes. Eu tô falando isso, gente, porque isso é importante, e eu gostaria muito que vocês analisassem isso e começassem a colocar em prática na vida de vocês, para ver como que há uma transformação quando a gente observa esses pontos. E vale a pena você resgatar isso, se a sua intimidade está um pouquinho mais para lá do que para cá. Então são coisinhas assim,
poucas, mas que fazem uma diferença muito grande. E antes de acabar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que está aí me assistindo, que deixasse aí o seu likezinho, o seu comentário, compartilhasse com alguém que você acha interessante, que talvez esteja passando por essa situação e que aí está a solução, né? Então, faça esse grande ato de amor para que o nosso relacionamento se fortaleça. E o quinto probleminha que também eu vejo aqui, né, nos casos que eu acompanho, são problemas não resolvidos no relacionamento mesmo, sabe? Questões não resolvidas, né? Ressentimentos, conflitos não abordados ou falta de conexão emocional no relacionamento pode se refletir na vida sexual do casal, causando tensão e distanciamento. Sim, existe esse ponto aí. Quando você tem um problema e aí você se cala, né? Você não é ali o suficientemente capaz de dividir as questões rotineiras do seu dia, fazer com que a sua parceira participe da sua vida de um modo mais afetivo, né? O parceiro ou parceira, falo para ambos. Isso cria conexão, isso cria... Exatamente, cria conexão emocional. Quando você tem conexão emocional, você não consegue se desvincular. Então, quanto mais você participa da sua vida, que seja boa ou ruim, o que aconteceu lá fora, você traz para sua esposa ou para o seu esposo e vocês têm ali um diálogo sobre aquela situação, vocês vão criando ali em torno de vocês mesmos uma conexão emocional. E essa conexão emocional, ela se estende na área sexual. E uma outra coisa também o casal, ele precisa entender que ele precisa de ter um tempo para eles. É muito comum, principalmente depois que as pessoas se casam e têm filhos e têm problemas lá fora, se envolvam demais com os filhos, se envolvam demais com os problemas externos e vão anulando, deixando para depois o convívio emocional do casal. Então estão sempre enfrentando problemas externos e não se olham, não olham para si próprio. Como está o relacionamento dos dois? Não tira um dia tal para um namorar com o outro, entendeu? Fazer algo por si. Hoje eu vou cuidar dela e ela vai cuidar de mim. Hoje é o nosso dia. Hoje o dia, nada vai atrapalhar esse dia. Então isso é uma coisa muito simples, mas que principalmente, eu sempre falo, na nossa atualidade, aonde está tudo muito, digamos, acelerado, a gente nem percebe que a gente nunca consegue tirar um tempo para poder cuidar daquela pessoa que mais importa muitas vezes, né? Porque é sabido que os filhos se vão, é sabido que muitos amigos se vão, o que foi amigo ontem não vai ser talvez seu amigo de amanhã, mas geralmente quando você escolhe uma pessoa e você cultiva essa pessoa para ser para sempre seu ou para sempre sua, você precisa sim se dedicar. Ela se torna a pessoa mais importante da sua vida. Porém, quando a gente está familiarizado com alguém, que a gente, né, cria a tal da posse, a gente acredita que não precisa ter um investimento emocional em cima dessa pessoa. E aí é onde acontece muitos divórcios, é o que eu tenho acompanhado. Acontece divórcio, acontece cada vez mais distanciamentos. Então, assim, tire um dia da sua vida, da sua rotina, deixa os problemas, né, de lado um pouco e cuide da sua parceira, cuide do seu parceiro, faça algo por ele, entendeu? Exclusivamente para ele, entendeu? Porque isso daí você cria vínculos emocionais. Talvez você não pode fazer isso todos os dias, toda semana, mas uma vez por semana que seja de qualidade, vai suprir ali, talvez um mês inteiro naquela expectativa. E isso significa namorar, significa cultivar aquilo que vocês fizeram lá atrás, porque todo mundo faz isso no começo. Você sempre, quando você está namorando com uma pessoa, geralmente o sábado você tira para aquela pessoa, a quarta-feira você tira para aquela pessoa, você tira momentos para enviar mensagem para aquela pessoa, mas depois que você casa, que você tem a
posse, você acha que a pessoa já está familiarizada ali com você e não tem necessidade. E aí é onde acontece o que não deveria acontecer. O tempo que você não está olhando nos olhos da sua esposa, do seu esposo, o tempo que você acha que não tem que beijar na boca e já tem que ir logo para os finalmente, o tempo que você não tira para sair com ela de mão dada, tem alguém que vai fazer. Entendeu? Porque, infelizmente, essa é a grande verdade. Porque o ser humano, ele necessita desse cuidado. É para isso que se encontram, é para isso que se casam. E isso que você fazia lá atrás, não tem que morrer. Isso tem que continuar, tem que prevalecer. Muito pelo contrário. Essa intimidade que vocês tinham lá atrás, ela tem que continuar, inclusive, mais forte do que antes. Entendeu? Porque hoje vocês têm motivos maiores para isso. O vídeo de hoje é só esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam deste conteúdo. Se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda. E não vamos deixar de falar da nossa ação solidária, né? Que está aí. Gente, nós precisamos acelerar essa ação solidária. Espero que você participe junto comigo, junto com as outras pessoas que já estão participando, porque a gente só vai conseguir realizar este sonho de você aí estar adquirindo o seu Fiat Pulse depois que a gente tiver 70% das cotas vendidas. Nós já temos aí alguns números que eu estou divulgando no Instagram, alguns números que já são sorteados aí para uma premiação avulsa, porém o prêmio principal, que é o Fiat Pulse, ele só vai sair mesmo quando nós tivermos 70% das cotas vendidas. E eu conto com você, que você entra no link que eu deixo aqui embaixo por 50 centavos apenas e adquira o seu número, que eu tô torcendo para que você leve para sua casa esse Fiat Pulse. Além disso, você não vai só estar recebendo esse Fiat aí na sua casa, ou o valor de 70 mil reais, mas a gente vai nós estamos participando de uma ação solidária em prol outra pessoa. Ou seja, o restante do valor arrecadado vai ser empenhado para ajudar alguém que nós, com muita clareza, escolheremos juntos, que precise de uma reforma, de um terreno, enfim, de alguma coisa que some, mas que seja alguém que trabalhe como a gente, alguém que lute. Então, por isso que vai ser escolhido aí uma pessoa especial que esteja precisando, para que nós, do nosso canal, possa estar ajudando essa pessoa aí. Eu conto com a sua colaboração, espero que você esteja junto comigo nessa ação solidária entre amigos. E não se esqueça, é só entrar aí no linkzinho por 50 centavos. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.